Bom, pessoal, apesar dessa luz aqui estar péssima, acabei de chegar aqui em casa, não estou no meu consultório, não preparei iluminação nem microfone, né? Estou usando fone de ouvido aqui mesmo para falar com vocês, mas acho que é interessante gravar esse vídeo aqui para postar hoje. Bom, eu acabei de fazer uma coisa que foi muito interessante, que foi a prova de especialidades do Conselho Federal de Psicologia, especificamente para a área de psicologia clínica. Então é o 14º concurso de provas e títulos do CFP. Eu vim aqui fazer alguns comentários sobre o que eu achei da prova. Bom, primeiramente, eu não estudei nada para a prova. Absolutamente não estudei nada para a prova. Porque eu queria ir com a experiência de ir com o que eu já sei, com o conhecimento que eu já tenho, sem ter estudado realmente nada, sem ter me preparado para isso. Não tinha tempo, não tinha a menor vontade também de pegar livro, o que quer que seja, para estudar especificamente para essa prova. E que eu realmente nunca estudei para prova também na minha vida. Então eu vou e faço, se eu souber eu sei, se eu não souber paciência, né? Então especificamente essa aqui é uma prova, foi muito interessante, vou comentar por quê. E com a ressalva também de que eu tenho doutorado em psicologia clínica, mestrado em psicologia com ênfase em bases teóricas, históricas e filosóficas da psicologia. E o meu doutorado também, eu estudei teorias da psicologia especificamente aplicadas à clínica psicológica. Então, apesar de não ter estudado para a prova, como eu confesso aqui para vocês, alguma coisa eu sei de psicologia clínica, certo? E a impressão que eu tive desta prova de forma geral, com o conhecimento adquirido já com mais de 15 anos aí de estudo em psicologia e com muito foco na área clínica, eu digo que essa é uma das provas mais complicadas que um psicólogo pode fazer. Por que eu digo isso? Se você for fazer um processo seletivo para um mestrado, para um doutorado, alguma coisa que envolva pesquisa, geralmente você vai fazer com algo muito específico e direcionado para uma linha de pensamento ou para uma área de estudo. A minha impressão é que essa prova ela é uma salada de frutas. Ao mesmo tempo em que você tem algumas perguntas aqui, são 40 perguntas no total objetivas e 4, perdão, discursivas. Você tem perguntas que são mais gerais, mais genéricas, vamos assim dizer, que dizem mais respeito à elaboração de documentos, código de ética da psicologia, uma resolução ou outra, que sim são questões que todo psicólogo tem que saber, então não são questões tão difíceis, mas a redação das questões deixou a desejar no meu entendimento, porque deixava algumas confusões, faltava clareza em uma coisa ou outra na redação. Em relação à prova, é uma prova com textos muito grandes, muito texto, uma prova imensa, chata para ler, cansativa, com muito texto mesmo, e que tinha muitos peguinhas, né? Ou seja, que as questões incorretas que você tinha que sinalizar, geralmente elas estavam ali em uma palavrinha ou outra que estava fora, então assim, coisinhas que se você for desatento vai passar despercebido, você vai errar a questão. Agora, isso se torna um problema ainda maior, por quê? Porque nós temos inúmeras abordagens na psicologia. Então você sai de uma questão gigantesca de psicanálise e entra numa questão gigantesca de behaviorismo, pula para uma questão média de psicodrama e cai numa questão, sei lá, pequena de teoria sistêmica. Então aqui caiu psicodrama, psicanálise, gestalt, teoria sistêmica, caiu Winnicott aqui, cara, caiu Sartre, alguns outros autores aqui cognitivistas também, caiu TCC. Então assim, muitas coisas interessantes caíram na prova de um ponto de vista geral, então é uma prova bem diversa e heterogênea. E é este justamente o problema, por quê? Porque na clínica, quanto mais você se especializa, mais você vai para uma abordagem específica, geralmente. Então você vai para TCC, vai para psicanálise, vai para teoria sistêmica, enfim. Você passa a consumir aqueles materiais daqueles autores, porque você tem que se especializar na leitura de um grupo específico de autores. E aqui é uma prova para especialidade, mas com temas muito diversos,
totalmente opostos, na maioria das vezes, de escolas de pensamento que você não vai ler quando você é um especialista. Então, é uma prova que foi feita para você errar. É uma prova que foi muito complicada do ponto de vista epistemológico, cansativa. Então, você precisa ter uma base assim, muito ampla em abordagens para fazer essa prova. Só que a questão deveria ser uma prova de psicologia clínica, não de filosofia da psicologia, não de abordagens, porque as abordagens não são propriedade exclusiva da psicologia clínica. Elas são formas de você fazer, de você ver não apenas a clínica, mas qualquer outra área do pensamento humano. A grande questão é que, infelizmente ou felizmente, vamos assim dizer, as técnicas, as propostas de intervenções, elas vão partir aí baseado na leitura desses autores específicos. Então, o grande problema é que você vai ter questões que, de fato, não estão na tua lista de leituras, que não estão na tua especialidade cotidiana enquanto clínico. E pode cair qualquer coisa, porque você tem inúmeras abordagens, pode cair aqui Lacan, Freud, Skinner, Vygotsky, Piaget, o que quer que seja. Notei também algumas questões assim, um pouquinho descuidadas, mal feitas, vamos assim dizer, como referenciando autores que não colocavam o ano da publicação, não dava para saber. Outras questões aqui com o autor aqui que foi citado, eu conhecia inclusive, fez parte da minha tese de doutorado, a citação está feita errada, com o ano errado, o autor errado, enfim. E no final as provas discursivas foram 4, 2 foram estudos de caso, uma foi especificamente sobre clínica ampliada, que é uma questão interessante quando você fala de consultório de rua, que é psicologia clínica, né, dentro de uma perspectiva que não é a perspectiva do consultório, do setting terapêutico, analítico, dentro de uma sala, enfim, foi uma boa questão. Mas lá na questão 4 cai uma de política nacional de humanização do SUS, ou seja, humaniza SUS. Eu entendo que sim, existe psicologia clínica no Sistema Único de Saúde, mas a forma como a questão foi colocada aqui, isso aqui é tema para psicologia hospitalar, psicologia da saúde e hospitalar. Então, no meu entendimento, essa questão não devia estar aqui, que foi a questão 4 dessa prova aqui de 2023. Tá falando aqui, olha só, aponte 3 ações fundamentais recomendadas pelo PNH de 2008, na perspectiva que se incorpora o conceito de clínica ampliada. Nomeie cada uma e as descreva. Agora, você que trabalha no consultório, você que está aí no dia a dia, no cotidiano, que não faz ideia do que é o SUS. Mas porque a clínica burguesa... Enfim, faça a crítica do jeito que você quiser. Mas o SUS hoje, ele não é o espaço em que o psicólogo está em sua maioria na clínica. O SUS é um dos espaços importantíssimos, fundamentais para a clínica psicológica, mas infelizmente não é o espaço de maior expressividade da clínica psicológica hoje no Brasil. Então cai uma pergunta muito específica como essa que, sinceramente, a psicologia clínica no Brasil ainda não está tão afeita a essas questões. Enfim, então, do ponto de vista geral, é uma prova difícil, não pelas questões em si, mas é uma prova difícil pela forma como ela é organizada. No meu entendimento, a melhor forma de fazermos uma prova para especialidades em psicologia, eu acredito que sim, isso aqui deveria ser revisado, porque isso aqui é uma prova feita para não passar, tá? Ou então vai ficar com um ponto de corte muito baixo, uma coisa bem complicada. É que dentro das provas em psicologia clínica, se vai seguir o critério da abordagem, colocar diferentes tipos de prova para dentro da clínica. Então tem gente que vai usar a matriz psicanalítica, tem gente que vai usar a matriz pragmática ou funcionalista, aí você pode colocar análise do comportamento, você pode colocar cognitivo, TCC, você vai ter correntes mais humanistas, fenomenológicas, existenciais, você tem outras correntes pós-modernas. Você pode encaixar várias escolas de pensamento construtivistas, construcionistas, pós-colonialistas, enfim, que cabem aqui. Então é um grande problema determinar matrizes de pensamento dentro da epistemologia da clínica psicológica, mas é uma prova que não abrange a diversidade do pensamento da clínica psicológica no Brasil e no mundo. Então é uma prova difícil, não
pelo teor das perguntas em si, mas pela forma como ela é feita, como ela é organizada, e que eu acredito que ela seria muito melhor feita se pensasse por essas matrizes aí. Daria mais trabalho para o instituto organizador, para o conselho de psicologia? Daria, obviamente eles não vão querer fazer isso, né? Mas aqui é uma prova que não reflete o que é de fato ser um especialista em psicologia clínica, tá? Então essa foi a minha experiência fazendo a prova. Eu, sinceramente, com doutorado, com mestrado, não faço a menor ideia de como vai ser o resultado disso aqui. Embora acredito que sim, eu tenha conseguido passar aqui no ponto de corte, vou descobrir daqui a pouco. Mas foi a experiência de fazer, eu queria passar aqui para vocês também conhecerem. Você que fez a prova aí, deixa a sua opinião, o que você achou dessa prova, comenta nesse vídeo aí. Enfim, eu quis trazer as minhas impressões sobre elas, mas abrir o campo também para debate para o profissional da psicologia, tá certo? Boa sorte para você que fez a prova, espero que você vá muito bem com ela e continua seguindo a gente aí.